cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa terra e céus, anjos cantam e louvor, tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se vêem. Mestre, no bom Senhor, cantem todos teu louvor. Uma boa noite a todos vocês que se achegam aqui para mais um estudo bíblico neste dia 30 de junho de 2021. Aqui é da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor desta congregação. Saúdo então a todos os membros da congregação que se achegam aí para o estudo, também a todos aqueles que nos visitam nesta noite. Alguns já participam, habitualmente toda quarta-feira conosco, então nosso abraço, que bom estarmos juntos aqui nesta noite bastante fria, aqui em Lajeado, com certeza em todo o sul do Brasil, mas no amor e na graça de Deus, aquecidos pela palavra, por esse momento também de estudo na palavra do nosso Deus. Eu quero destacar especialmente aqui, saudar também o André e a Adriane, que se unem então a nós nesse estudo nesta noite. E aniversariante do dia, Dona Hildegard Martins. Parabéns por mais este aniversário. Que Deus a continue abençoando ricamente, Dona Hildegard. E muito bem-vinda ao estudo desta noite. Um abraço aí também para o João, o esposo, o Samuel, filho, nesse momento também de estudo bíblico nesta noite. A Marlene Schneider, também um abraço. Adelar Freeling, forte abraço. Gessi Folmer, aí um abraço também para minha mãe, o meu pai, a Renilda Hartmann e o Bertoldo Hartmann. Forte abraço para vocês. Também o Astor da Silva, nosso vice-presidente. Uma satisfação estarmos juntos. Ruby Bayer, o pessoal de Bom Retiro do Sul, seu Irivander lá de 3 de maio, Claudete Erdmann Dolarias, a Eliane Rodrigues, aí do Moinhos d'Água, e o Valdecir, a família, o Diego, nosso futuro estudante de seminário, o Bruno, forte abraço. Esther Tomé Loureiro, forte abraço também aí ao esposo, o João Batista, também o Vinícius Luz. Vini, grande Vini, forte abraço para ti, também para Ju, o Dejair e a Márcia Guixa, aí também de Conventos. Forte abraço, a senhora Traula Kunzmann, que sempre nos honra também com a presença e se une a nós para estudarmos juntos a palavra do nosso Deus. Muito bem-vinda, dona Traula. Também a Elisete Fácil Lamp, forte abraço para ti, para os teus queridos. Dona Vilma Becker, Yasmine Bangemann, a Silvia Raunstein, e a Danila Schneider. Olha só, abraço para ti, também para Eugênio, Jurema Schneider Dolarias, que bom, nós juntos aqui para mais um estudo bíblico nesta noite. A Leonilda Reisner, também forte abraço. Maide Vruk, também compartilhando, que bênção, dona Maide, satisfação vossa presença, sempre muito bem-vinda. Desmar Ardente família, forte abraço.
Ivete Paul também, boa noite. Dona Verna Guides, que bênção, né? Então, boa noite também para a senhora, para o esposo aí, seu Guides. Forte abraço. Seu Lávio Bals, também satisfação estarmos juntos. Rudy Lam, ô Rudy, muito bem. Eloir Hirt, família Hirt e família linda, abençoada por Deus. Que bênção. Elisandro, também Dreyer, a Sabrina Nitt, né? Romilda Binsfeld. Gente, que coisa boa, né? Agnes Mantai, satisfação, sempre muito bem-vinda também, muito bem-vindos aí, né? Pessoal de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Então também quero saudar aqui. Tá falhando um pouquinho aí, mas aqui tá tudo certinho aí nessa noite, com a graça de Deus aí. Tomara que funcione bem para vocês aí também a internet. Né? A Sheila Hirt, Valdecir Machado Rodrigues, né? A Eliane Raunstein, né? Um abraço aí também, Eliane Raunstein, né? Então, da casa da Dona Nilve, olha que bênção, que coisa boa, né? Um abraço aí para Nilve, seu Ireno Raunstein, né? E aí também, então, a Eliane, a filha que está aí com eles, né? Que coisa boa, curtindo, matando as saudades e permitindo e oportunizando a participação no estudo bíblico. A Marli Reisner Weber, lá do Paraguai. Forte abraço. Família Reisner se reunindo aí, né? Maria Odete Kirst, Márcia Elisa Daman, muito bem, lá de Capão da Canoa, com a Dodô, muito bem, né? Então tá certo, Dolores. Também a Clarice Massotti, satisfação. Márcia Bonenberg, um abraço aí para vocês, aí, né? O Jason também, né? Forte abraço, seu Valtor Cardoso de Xangri-Lá. Que bênção, olha só, né? De diversos lugares nós nos reunindo, né? Dona Brunilda Bueno, lá de Horizontina. Inês Mas, boa noite. Também Sananduva, Rio Grande do Sul. Muito bem, olha só. Tupandi, né? Adelar Dreyer e família, forte abraço para vocês. Né? Que bênção estarmos juntos nesta noite. De uma forma muito especial na oração inicial. Então queremos dar graças a Deus por tudo que tem feito pelos aniversariantes esses dias. E destacando de forma especial, então, os que completam mais um ano de vida no dia de hoje. Então a Hildegard Martins, que aí participa conosco, né, completando seus 71 anos de vida. Que bênção, dona Hildegard. Né? Me dera estar assim tão jovem, com 70 anos de idade, 71, que bênção. Então, motivo especial de gratidão. Hoje também a Lori Bauer está de aniversário. E ainda os jovens Darlan Júlio Scherer e o Bruno Guilherme Ritter também hoje completam mais um ano de vida. Então, parabéns aos aniversariantes, a esses mencionados e outros que talvez estejam aí tranquilos, aí, né, participando do estudo também, que a gente não saiba. E de forma especial também queremos orar pelo seu Nelcindo Lindolfo Pollens, né, membro aqui da congregação, né, que está hospitalizado, e assim também pedir por Dona Erosilda, esposa, né, e demais, então, queridos aí do seu Nelcindo. Então queremos falar com Deus em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, queremos aqui nesta noite reunidos te render graças, porque em Jesus nós somos os teus filhos, porque em Jesus nós temos perdão, salvação e vida eterna, o céu na hora da morte, porque Jesus cumpriu os mandamentos por nós e pagou todos os pecados. Te agradecer porque tu nos puseste nessa fé, na ação do teu Santo Espírito, por ocasião do batismo, e alimentas essa fé continuamente em nós, na palavra, na própria Santa Ceia, quando temos a oportunidade. Queremos neste momento também, ó Deus, te agradecer porque tu nos permites nos reunirmos em diversas localidades nesta noite para o estudo bíblico, um estudo da tua Santa Palavra. Nós te louvamos por isso, e pelo que tens feito por cada um de nós que aqui se reúne nesta noite. Tu sabes também da vida, das ansiedades, das preocupações e sonhos de todos. Colocamos tudo diante de ti e te rogamos, dirija tudo pelo melhor de cada um. Também, ó Deus, neste momento queremos de forma muito especial te agradecer por tudo aquilo que tu fizeste pelos aniversariantes deste dia.
dos que acabamos de mencionar, especialmente então Lori Bauer, a Hildegard Martins, nossa presidente das servas aqui de Lajeado, também os jovens Darlan Júlio Scherer e o Bruno Guilherme Ritter. E ao mencionar esses, nós também queremos, ó Deus, colocar todos os demais aniversariantes deste dia e destes dias diante de Ti, Te agradecendo pelo que tens feito e oportunizado a cada um, e Te pedimos os continues abençoando ricamente, dirigindo seus passos e a vida, que possam viver na ação de Teu Santo Espírito, firmes em Cristo, sentindo no coração as certezas que só Tu podes dar em Cristo Jesus. Também de forma especial queremos Te pedir por todos os idosos que passam dificuldades no avançado da idade ou por dificuldades de saúde. Também queremos Te pedir por todos os enfermos, de uma forma especial o seu Neucindo Pollens. Tu sabes, Senhor, da situação dele. Te pedimos pelos seus familiares, a Irosilda e demais queridos, a esposa Irosilda e demais familiares. Esteja com todos. Tu sabes também dos enfermos que participam conosco do estudo, das tribulações de cada um. Colocamos tudo diante de Ti e Te rogamos sempre dirija tudo pelo melhor. Quando quiseres que nós enfrentemos tribulações, não deixes de conceder, conforme as Tuas promessas, aquilo que precisamos para enfrentarmos as tribulações e vivermos felizes, permanecendo firmes em Cristo até o fim, e sendo luzes Tuas a brilhar onde estivermos, e servindo aos Teus propósitos com a vida, tempo, dons e bens, em nome de Jesus, a maior prova do Teu amor, cuidado, bênção e direção. Amém. Queremos, então, neste momento, dando sequência, saúdo também ainda a Marisa Ivone Jacob Pires, muito bem-vinda também, Marisa, e seus queridos, a Maria de Fátima Filipim Vander, de 13 de maio, a Cleidish Mechel, muito bem, também Veridiana Schneider, boa noite, o Alexandro, a Cristiane, o Lucas, forte abraço para vocês aí também participando desse estudo bíblico nesta noite. Então nós vamos agora cantar mais um hino do Inário Louvai ao Senhor. Quem tem o Inário é o hino 168. É um hino conhecido também do Inário Luterano, Ó Jesus Bendito. Ó Jesus bendito, quero Te servir, pelos Teus caminhos faze-me seguir. Sem a Tua graça não podemos ter força suficiente para o mal vencer. Ó Divino Mestre, nosso Salvador, venha ao nosso encontro, mostra o Teu favor. Protetor bondoso, vem nos conduzir. Tua paz celeste faz em nós luzir. Muito bem, então, Marinês Lemes Dutra, Noêmia Bangeman, boa noite para vocês também. Então nós vamos lá para mais um estudo. Estamos seguindo aí o Caderno do PEN, uma publicação então da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Lembrando que nós temos como um tema permanente da Igreja levar Cristo para todos. Cristo para todos é um lema permanente nosso, destacando então aí o período, firmados em Cristo, recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Estamos estudando
algumas partes então do livro de Tiago. E nessa noite é o estudo de número 8 do livrete do PEN. Quem tem o livrinho é a página 47. E o tema do estudo dessa noite é salvos por fé ou por obras? Salvos, você e eu somos salvos por fé ou somos salvos por obras? Enfim, como nós somos salvos por fé ou por obras? Nós inicialmente vamos ler o texto bíblico. Convido a você a abrir Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo de número 26. Eu vou convidar o Gabriel, Fernando Hartmann, para que possa dirigir então a leitura neste momento, para que ele venha até aqui e dirija então essa leitura, Tiago 2, 14 a 26. Como anunciado, Tiago 2, 14 a 26, texto que leio. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo! Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim, vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações, e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Muito bem, após lido o texto aí pelo Gabriel, nosso estudante de teologia e da Congregação Cristo de Lajeado, também assistente aí de estúdio, na música, também, nosso assistente. Nós olhando agora para o livrete que nós temos aqui diante de nós, na introdução, depois de já vermos salvos por fé ou por obras. E agora, você já ouviu o texto bíblico, né? Você já relembrou o texto bíblico. A fé em Jesus Cristo salva o cristão. As boas obras em nada podem ajudar uma pessoa para alcançar o céu. Essa é uma verdade da qual o cristão não pode se afastar. Então é uma afirmação assim bem forte já no início do estudo. Ou seja, salvação somente pela fé em Cristo Jesus. Não tem outro jeito. Por que não tem outro jeito? É importante a gente lembrar o seguinte, que o ser humano, por si, ele nasce inimigo de Deus, ele é dominado pelo diabo, pelo mundo e pela carne. Ou seja, ele caminha para a condenação eterna no inferno. E lembremos o seguinte, um pano sujo, ele não pode limpar vidraça. Ninguém vai pegar o tapete sujo da porta da casa, onde todos passam com o sapato, ou limpam os seus pés, para limpar o rosto. Ou seja, aquele tapete sujo não pode limpar o rosto de ninguém.
Não pode limpar o teu rosto e o de ninguém. Você, aliás, não vai querer, né, aquele tapete ou aquele pano sujo, não é verdade? Um exemplo assim bem forte. Isso quer mostrar o quê? Que nós próprios, por nós mesmos, aquilo que a gente fizer, né, sempre vai estar marcado pelo próprio pecado. Aquilo que nós fizermos por nós mesmos sempre vai estar marcado pelo pecado. E a própria Escritura diz assim, né, que quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Nós ouvimos isso no estudo passado, né? Quem quebra um só mandamento é culpado de quebrar todos. Que nota a gente cumpre, aliás, que nota nós tiramos cumprindo os mandamentos? Nota 0. Porque quem quebra um mandamento, automaticamente quebra todos os mandamentos. Ou a gente tem 10 ou tem 0. É possível para um ser humano ter 10 nos mandamentos? Não, porque ele já nasce com 0. Inimigo de Deus, dominado pelo diabo, o mundo e a carne. Então, como ele pode ser filho de Deus? Como é que ele pode ser salvo? Somente em Jesus. Porque Jesus fez aquilo que nós não podemos fazer. Ele por nós venceu o pecado, a morte e o diabo. Jesus Cristo, ele como verdadeiro homem, ele expiou a ira de Deus, venceu o pecado, a morte e o diabo. Como verdadeiro Deus, né? Ele expiou a ira de Deus, venceu o pecado, a morte e o diabo. Como verdadeiro homem, em nosso lugar, ele satisfez a sede de santidade de Deus, porque Deus diz, santo sereis, porque o vosso Deus sou santo. Então ele foi santo por nós. Ele já nasceu vencendo o pecado na concepção, né? E venceu o pecado a vida inteira por nós. Ou seja, ele foi santo por nós a vida toda. E mais, diante dos pecados, Deus, que é justo, né? Então requer satisfação. E Jesus, então, como em nosso lugar, ele pôde levar o sofrimento até o ponto dele lá na cruz poder dizer assim, está consumado. Ou seja, paguei tudo, está tudo pago. Então, somente em Jesus há perdão, somente em Jesus há salvação, é vida eterna, somente em Jesus somos filhos de Deus. Ou seja, somos santificados, tornados santos a partir da fé em Jesus. A partir da fé em Jesus, nós pertencemos à Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Não podemos esquecer isso. Somos santos aos olhos de Deus, em Jesus. Sem Jesus, nós estamos perdidos e condenados. Somos um pano sujo, um trapo de imundície. Com Jesus, aí sim, né? Aí nós somos filhos de Deus. Aí nós temos, né, o perdão, a salvação, a vida eterna. Temos Deus conosco em todos os dias e em todos os momentos, então, da nossa vida. Então, em Jesus somos filhos de Deus, né? E Deus está conosco em todos os dias, em todos os momentos, então, da nossa vida. Só em Jesus há perdão, salvação e vida eterna. Olhando o texto adiante, diz assim, então a reforma luterana ocorre em parte, né, porque esta verdade estava escondida para as pessoas. A verdade clara da Escritura Sagrada. O ensino de que a caridade, a esmola e outras formas de externar ajuda as pessoas, aliás, né, o ensino de que a caridade, a esmola e outras formas de externar ajuda as pessoas, levou os cristãos a confiarem em si mesmos, na sua capacidade econômica, nas suas obras, como meios para alcançar a misericórdia de Deus e assim merecer a salvação eterna. Então, a reforma luterana, que aconteceu em 31 de outubro de 1517, ela faz o quê? Ela protesta contra esses erros que entraram dentro da igreja e traz novamente a verdade do Evangelho, da graça de Deus em Cristo Jesus para as pessoas, que nós somos salvos pela fé, mediante a graça de Deus em Cristo Jesus. E essa verdade é revelada somente na Escritura. Então, entretanto, a Bíblia ensina, o que ela ensina sobre boas obras? Né? Ela tem afirmações claras de que só Jesus salva. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Efésios 2, 8 e 9. Assim como afirma em nosso texto com clareza sobre as obras. A fé é assim. Claro, se não vier acompanhar de ações, é coisa morta. Ou seja, pelos frutos conhecereis a fé. Então nós mostramos, nós revelamos a fé pelas nossas ações. Porque Jesus diz, a árvore boa produz bons frutos. Salvos pela fé. A árvore boa pela fé em Cristo, somente.
A partir do momento que temos a fé em Cristo, a fé verdadeira, a fé que salva, a partir do momento que somos a árvore boa para Deus, nós produzimos frutos motivados justamente por esse amor e essa graça de Deus, diante de Deus e diante do nosso próximo. Então é impossível a fé não produzir ações. Por exemplo, é impossível um cristão não buscar amar a Deus, não buscar seguir os mandamentos de Deus, ou seja, essa é uma busca, lembrando que eles não nos salvam, né? Eles nos condenam, mas servem para nós de freio, espelho e norma, ou seja, nos freiam que nem o freio do carro, né? O espelho mostra sempre a realidade de pecadores e a necessidade de Jesus, e norma sempre mostra o melhor caminho para vivermos e sermos felizes, além de ser o caminho que nós buscamos agradar a Deus, né? Então, é impossível como cristãos não buscar viver vida de obediência, não buscar viver vida de serviço, e é impossível para o cristão também não dedicar dos seus bens para a honra e glória de Deus, né, para o auxílio do necessitado aqui no mundo. Ou seja, não há como ser cristão e não ir na igreja, não cantar, não louvar, adorar, não servir a Deus, não meditar na palavra. E não há como ser cristão e não se importar com o próximo nas suas necessidades, nas suas tribulações. Ou seja, fé sem obras não existe. Fé sem obras é morta. E para Deus, obra é aquilo que o cristão produz. É importante lembrar. Muitas pessoas no mundo produzem obras. Aos olhos do mundo são maravilhosas, fantásticas. E, no entanto, elas só contam para Deus quando elas vêm de um coração lavado no sangue de Jesus. Porque se não forem obras lavadas no sangue de Jesus, são aquele trapo de imundícia que está sempre tentando limpar a vidraça ou limpar os olhos. Ou seja, aquele trapo, pano sujo, que na verdade só lambuza e não vai fazer nada aos olhos de Deus direito. Porque Deus vê o coração, Ele sabe qual é a realidade de cada pessoa e os motivos, os propósitos verdadeiros de todas as pessoas. Agora, olhando o texto adiante aqui, nós temos o seguinte, diz aqui agora, então, o que esse texto nos ensina? Vamos olhar com reverência e perceber o que ele condena, né? Onde se apresenta a graça? Qual é a postura que o texto exige de cada um? O que cada um pode aprender? Enfim, o que o texto especialmente coloca para nós? Justamente isso, né? Que fé sem obras, ela é morta e não existe. O corpo que está vivo, né? Ele tem sinais vitais. Quais são os sinais vitais do ser humano? Ele respira, ou seja, ele tem pulsação, certo? Ele tem a sua pressão, né? O sangue corre pelas suas veias, enfim, ele tem calor. Quais são os sinais que mostram que alguém está morto? Ou talvez teríamos que dizer, né, é a ausência de sinais que mostram uma pessoa morta. E espiritualmente é a mesma coisa. Então, espiritualmente, os sinais vitais, os sinais justamente da fé verdadeira em Cristo, que é a única que salva, são justamente os frutos da fé. As obras diante de Deus e diante do próximo, certo? E facilmente, por vezes, as pessoas poderiam dizer, né, ou lavar as suas mãos, né, como seres humanos, diante de situações extremas. Mas nós vemos aqui várias situações que fala o texto. Primeiro, acho que a grande preocupação nossa deve ser a questão da salvação. Por exemplo, estar na salvação e não se importar com a salvação do próximo seria estranho, não é verdade? Nós indo para o céu, como diz no bem bom, já na hora da morte, e agora pensar, né, em não se preocupar com pessoas, por exemplo, né, que estão indo no caminho da condenação. Então, a preocupação com a salvação das pessoas é algo que a gente precisa destacar, e que a igreja cristã, de uma forma muito especial na sociedade e no mundo, tem como função levar o evangelho,
né? Porque ninguém vai fazer isso se não for a igreja, né? O povo de Deus, né? O povo que pertence à igreja. Então, preocupação com a salvação das pessoas, com a eternidade. Mas o texto também fala aqui de necessidades básicas da vida, como alimentação e roupas, né? Se importar com isso. Isso faz parte da vida dos cristãos. Não basta dizer Deus te abençoe, ora, se a barriga está doendo de fome, ou está roncando, a pessoa precisa comer. Né? Ou se ela está passando frio, pensando nessas noites frias, né? Então a pessoa precisa justamente, né, de roupas. Ou seja, a igreja faz bem em se preocupar com essas questões, com certeza. E até aproveitando a oportunidade, dizer assim aos membros da Congregação Cristo, ou seja, nós temos uma circulação muito interessante de roupas, entradas e saídas. Mas agora estamos tendo uma necessidade novamente de roupas, né, especialmente masculinas e calçados masculinos, diante de necessidades específicas que nós aqui como Congregação Cristo vemos. Então você que é da Cristo aí, né? Então você pode, especialmente que está próximo, aí pensar justamente nisso. Ou seja, é um projeto bonito da congregação, da nossa congregação, onde então existe a campanha de doações também de roupas. Então muitas pessoas também trazem roupas, né? E ora pessoas levam roupas. E isso é muito interessante, muito importante. Podemos assim ajudar pessoas e entidades. Estamos ajudando também uma entidade que nesse momento também tem necessidade especial de roupas masculinas e calçados masculinos. Dado o toque e o recado. Ou seja, nós nos importamos com isso, nós nos sensibilizamos com isso. Ou seja, as ações fazem parte. Assim como também, lembrando assim que nós ainda nesse mês tivemos até então, né, a oferta especial na Congregação Cristo para auxílio necessitados. Adquirimos muitas cestas básicas, né, e auxiliamos muitas pessoas de fora da congregação e também da congregação com necessidades especiais. E sabemos que sempre há muito a fazer. E louvamos a Deus por aquilo que Deus nos concede e também permite com relação, né, a isso. Importante também lembrar que, né, doações justamente tem a ver com roupas e coisas que podem realmente ser usadas. Muitos fazem descartes, né, de coisas que talvez já não poderiam mais ser doadas a alguém. Né? Então é importante, nós sabemos disso, nós temos esse cuidado, né, e eu louvo a Deus por isso, por essa percepção também da maioria dos membros aí da Congregação Cristo com relação então a esse assunto. Bom, o texto adiante fala então de fé e ações. E até um desafio, me mostre como é possível ter fé sem que ela venha acompanhada de ações. É impossível, né? Não é verdade? Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. E onde é que elas se mostram? Lembram, vida santificada, vida de serviço, ofertas a Deus. E assim também essas ações com relação ao nosso próximo. Se sensibilizar, se importar com o próximo nas suas situações. Talvez poderíamos pensar até nos idosos, os enfermos, e pessoas que passam necessidade. Talvez falta de emprego, né? Ou questões com relação a doenças, momentos especiais vividos. Ou seja, né? Então nós podemos ver que os cristãos refletem a sua fé por meio das ações, certo? Motivados sempre na fé e no amor a Deus, jamais por medo, interpretação diferente daquilo que é Deus, esse Deus que tanto fez e faz por nós, que se importa conosco, esse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo que nós cremos, servimos e adoramos. Aliás, o único Deus verdadeiro que nós adoramos, né? Aliás, é o único Deus verdadeiro e é esse que nós queremos adorar, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E como diz a Bíblia, né? Ali Tiago 2,19 diz, você crê que é somente um Deus? Ótimo! Os demônios também creem e tremem de medo. Se nós não crêssemos nesse Deus triuno, nós estaríamos perdendo até para o diabo. Vamos empatar com quem? Até o diabo reconhece e treme de medo diante desse Deus que nós adoramos e servimos. Certo? Agora, nós queremos então provar que a fé sem ações não vale nada. Ou seja, não existe.
E aqui tem assim citados algumas situações bem interessantes, né? A questão do antepassado Abraão, como é que ele foi aceito por Deus, né? Os frutos da sua fé, né? Ele oferece o filho Isaque sobre o altar. Ele iria fazer isso porque Deus lhe deu, e ele sabia que se Deus quisesse, ele poderia levar, né? Ou seja, tudo pertence a Deus. E aí o texto segue, né? Então o texto cita o exemplo então de Abraão de uma forma especial. Também vemos aqui adiante também a Raabe, né? A prostituta Raabe, que hospedou os espiões israelitas quando eles foram ver a Canaã, né? E ver da possibilidade de conquistar e entrar na terra prometida. Essa era a promessa de Deus para o povo que tinha saído do Egito e ia em direção então à terra prometida. Deus aceitou ela pelo que ela fez, ou seja, a sua ação refletiu também a fé. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Ou seja, não existe. Quem é cristão vai refletir isso na igreja, na família e no mundo. Sem discussões. O texto é claro, né, direto, né, ou seja, então é de fácil compreensão. A própria Bíblia se interpreta, se explica. Salvação somente pela fé em Cristo, mas a fé sem obras é morta. Ou seja, ela reflete, né, por meio de ações, ou seja, a fé se reflete por meio de ações. Tá ok? Então, indo adiante, nós, feita essa panorâmica sobre o texto, né? Agora, indo adiante, então, o texto condena, né? O versículo 14 afirma: meus irmãos, o que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Adianta a pessoa dizer que é cristão se não se importa com Deus, com a palavra, com a igreja de Deus, as coisas de Deus, a orientação de Deus? Será que essa fé pode salvá-lo? Né? Se não se importa com o seu próximo, nas suas necessidades, alguma coisa está errada, né? Então esse texto pode ser entendido ao lado das palavras de Jesus, em Mateus 7,16, onde lemos, né? Eu convido o Gabriel para ler para nós. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Então esse texto não ensina salvação por obras, mas ele diz para nós o quê? Né? Ele afirma a graça do Evangelho como caminho para a salvação. Conforme também aí no versículo 23. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Ou seja, foi justamente pela sua fé, né, que ele foi aceito por Deus. E as obras refletiram justamente essa sua fé. Então, qual é a finalidade das obras na vida do cristão? Né? O versículo 18 nos ajuda a responder a questão. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Tá, então qual é o objetivo justamente? Então qual é a finalidade das obras na vida do cristão? Vamos enumerar elas conforme vão aparecendo aqui também na sequência do estudo. Então qual é o primeiro objetivo? Qual é a primeira finalidade das obras na vida do cristão? Primeiramente, mostrar a fé por meio das ações, né? Então as ações servem para mostrar a fé. A fé, ela é invisível, mas real, né, no coração de cada pessoa cristã. E elas são como manifestação externa daquilo que o coração está cheio. Elas vão refletir o que o coração está cheio. Talvez você já ouviu essas outras palavras bíblicas, né? A boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Certo? Então é muito importante. A boca fala do que está cheio o coração. Então, em primeiro lugar, é para mostrar a fé por meio das ações. Por meio das ações, nós mostramos a fé. A fé é invisível, mas ela se mostra de forma externa, ela reflete o coração de cada pessoa. Aí, indo adiante, então, esse mostrar o que está no coração tem ainda outra finalidade ensinada por Jesus no Sermão da Montanha, quando ele ensina que os cristãos são sal, servindo de tempero e luz para brilhar onde há escuridão por causa da falta de fé em Jesus. Então, eu vou pedir para o Gabriel ler adiante para nós o texto, Mateus 5,16.
para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Tá ok. Então, o segundo propósito, o segundo objetivo das obras na vida do cristão é justamente ser sal e luz para o mundo. Brilhar a luz na escuridão, né, por causa da fé em Jesus, para que outros vejam e louvem o Pai que está no céu. Quando pessoas, ora, são beneficiárias justamente também dessas obras do cristão, né, eles vão reconhecer elas e podem louvar a Deus por essas obras. Embora que não é objetivo dos cristãos que todos saibam, né, tudo aquilo que ora é feito em favor do próximo. E vocês sabem que sempre o mais feliz é sempre o dar do que o receber. Por exemplo, quem precisa de ajuda, né, é bom receber ajuda, mas é mais feliz poder ajudar do que precisar de ajuda, não é verdade? É mais feliz poder ajudar do que precisar de ajuda. O mais feliz é o dar do que o receber. Então, quem vai ajudar vai estar mais feliz do que aquele que vai receber. Por quê? Aquele que vai receber tem sempre aquela questão do constrangimento. Então, quanto mais preservarmos sempre a identidade e as pessoas, quando elas são beneficiárias de um auxílio, ou precisam de uma ajuda, sempre melhor, porque isto faz bem. Né? Lembrando que sempre o mais feliz é o dar do que o receber. Tá ok? E a igreja cristã normalmente não tem muito costume de contar muito o que é feito. Então nós próprios muitas vezes não nos sentimos bem falando do que fazemos, porque o nosso objetivo não é que as pessoas saibam. Por isso muitos cristãos, eles fazem ações muito bonitas motivadas na fé e no amor e querem ter a sua identidade preservada. Às vezes dando ofertas para o trabalho do reino de Deus, ou ofertas especiais. Bom, isso acontece nas ofertas, né? Mas, ora, talvez em ofertas especiais, ou em situações especiais, momentos especiais. Eu digo para vocês o que é muito bonito, porque Deus sabe. Mas o mundo precisa, ora, saber que é justamente a fé que move os cristãos a fazerem, então, o que faz. É a forma de nós sermos sal e luz para o mundo. Ou seja, por causa justamente, então, dessa luz que, ora, levamos em palavras e ações, o mundo possa conhecer e louvar a Deus, o Pai, pelas ações, pelos frutos que os cristãos produzem. Então, o segundo objetivo, então, é ser sal e luz. O primeiro é, então, mostrar a fé, que por um lado é invisível, e ela se torna visível por meio das ações. O outro aspecto, então, é ser sal e luz para o mundo, que em si anda nas trevas, por si só. E eu quero destacar ainda mais o outro parágrafo seguinte, que justamente fala: então, assim, também temos uma afirmação bíblica bastante esquecida em Gálatas, que na verdade deveria ser lida junto com os tão conhecidos versículos 8 e 9. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Isso aí. Então, em terceiro lugar, qual seria o objetivo, qual a finalidade com relação às obras na vida do cristão? Fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Ele criou para fazermos boas obras que Ele já havia preparado para nós. Ou seja, Deus prepara situações para nós produzirmos boas obras. Tem coisas que Deus quer fazer. Ou seja, nós somos, ora, os instrumentos de Deus. Então, quando produzimos obras, ou seja, quando as obras são feitas na igreja e no próximo, ou seja, nós acabamos sendo então os instrumentos de Deus nestas ações, talvez na igreja, na família e no mundo, servindo para a edificação do reino de Deus, socorro a necessitados, ou seja, auxílio a pessoas em situações especiais, e Deus tem justamente esse propósito. Por exemplo, essa mesma afirmação de Gálatas que acabou de ser lida, nós temos ela também em Efésios. O texto de Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10, é um texto que vale a pena a gente reler também, neste momento. Relembrando, por que ler todo o texto nesse momento novamente? Porque ele já foi mencionado. Para que a gente veja bem como somos salvos e qual é o propósito dele. O Gabriel pode ler para nós? Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé.
Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então nós vemos aqui justamente que Deus cria e prepara situações para nós produzirmos boas obras. Somos salvos pela fé, mas Deus cria e oportuniza situações para que nós possamos servir nessas situações. Eu quero justamente destacar aqui, né? Então seria Efésios 2:10, né? Então aqui deveria estar escrito, né? Não Gálatas 2:10, mas Efésios 2, o versículo de número 10. Né? Então as situações, então está errado aqui no livrinho, né? Então é Efésios 2:10. Então situações que Deus prepara então para nós produzirmos boas obras. Tem um outro texto, eu vou pedir para o Gabriel ler para nós, Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 26 e 27. Se você quiser procurar aí na sua Bíblia também, aí você é rápido para achar os textos na Bíblia, né? Que bênção isso, né? João 15, 26 e 27. Eu vou pedir para o Gabriel ler esse texto também, que é um texto muito bonito, né, que vale a pena a gente parar para refletir nesse momento. Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Ok? Então, o Auxiliador, né, ele vai nos orientar, né? Ele vai nos levar a produzir os frutos, ele nos ensina a verdade, ele nos torna instrumentos e testemunhas para que nós possamos então testemunhar ao mundo as verdades então do Evangelho, né? As verdades então do Evangelho. Somos instrumentos para levar a mensagem em palavras e em ações, dirigidos então pelo Espírito então do nosso Deus. Então, indo adiante no próprio livrete, lá diz assim, já no versículo 24, então Tiago reforça que a fé realiza obras. E reafirma no 27, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações é coisa morta. Agora, como quem não consegue ver as obras sem a fé, ou a fé sem as obras, ele junta as duas e reconhece que Deus aceita a pessoa inteira que tem uma fé viva, que produz obras, e afirma, assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que a salvação é por obras? Não. É que elas estão atreladas e são uma consequência. A explicação diz adiante assim, o versículo 24 isolado pode dar a entender que Deus salva por meio de obras e da fé. Mas, na verdade, o sentido é de que somente uma fé salva. Certo? A fé viva gera um conjunto inseparável de fé e frutos. Né? Mas é importante ressaltar que não podemos querer usar os frutos, então, como justificativa para a fé. Pois havendo conversão, momentos antes da morte, as obras não farão falta, mas a salvação será garantida pela fé. E significa o quê? Que se a pessoa no último instante da vida ainda crê em Cristo, passa a crer em Cristo, viver uma vida como um descrente. Se ela crê em Cristo nos instantes finais da sua vida, ela é salva pela fé em Cristo. Aliás, obras ela não tem, né? Não é verdade? Ela não tem obras, porque tudo que ela fez antes, ela não fez pela fé. Então, para Deus não conta nada. Para Deus só conta aquilo que a pessoa faz a partir da fé em Jesus. Mas se ela passou a crer no instante final da sua vida, ela foi salva ou não? Sim, a história do criminoso na cruz com Jesus, né? Jesus diz para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Da mesma forma, então, quando alguém é alcançado pela fé no leito da morte, a vida inteira viveu como um descrente, um não cristão. E a gente sabe que Deus faz tudo para salvar a pessoa até na hora da morte. Deus tenta, né, salvar a pessoa até no último instante. E se a pessoa, na ação do Espírito Santo, crê em Cristo na hora da morte,
ela vai para o céu ou vai para o inferno? Por Cristo ela vai para o céu, porque nós somos salvos pela fé em Jesus. Talvez alguém diga assim, bah, mas daí é injusto, foi, né, um não cristão a vida inteira, né, não se importou com a igreja, com o próximo. Bom, isso mostra que nós somos salvos de fato pela fé, não é por obras. E que aquilo que a gente faz, né, somente tem valor a partir da fé. A gente só pode produzir frutos bons para Deus a partir de Jesus. Sem Jesus, os nossos frutos são pano sujo, que tenta limpar a vidraça. Lembremos isso. Ou seja, eles sempre são marcados pelo pecado. Né? É aquele omelete de ovos, uma dúzia de ovos. Né? E aí aí vai botando um ovo bom, outro ovo bom, e de repente um podre lá no meio. O 12º é podre no omelete. Não, mas é só um ovo podre, não tem problema, dá para aproveitar o omelete, né? Quem sabe bota um presunto a mais, aí um queijo a mais dentro e ignora aquele ou tenta tirar né, com a colher aquele podre, né? E aí depois a gente come o resto, né? Bah, de repente alguém diz que nojento, hein? Né? Tomara que você já tenha jantado aí nessas horas, não é verdade? E que não tenha sido omelete hoje na janta então, né? Imaginando a cena aí. Bom, isso mostra o quê? Que as obras, elas estão marcadas, elas são aquele ovo podre, né? Que contamina. De repente algumas coisas boas ali, mas manchadas pelo pecado e comprometido. Qualquer exemplo sempre vai ser imperfeito quando a gente vai falar das coisas de Deus, mas ajudam sempre a gente a refletir justamente sobre isso. Mas lembremos, se na hora da morte, né, a pessoa crê, ela é salva, porque salvação é pela fé, não por obras. Agora, feliz a pessoa que já pôde ter uma vida, né, na fé. Porque a vida na fé é uma vida com ânimo, com coragem, com esperança, onde a pessoa produz muitos frutos diante de Deus, diante do próximo. É um privilégio, não é verdade? É um privilégio, não é um castigo. E ter mais alguém para estar na salvação, ainda que seja nos últimos instantes da vida, é motivo de gratidão a Deus, porque de fato Deus é grande no amor e na misericórdia com todos, certo? E podermos ser instrumentos uma vida inteira produzindo obras que refletem a fé é uma bênção, é um privilégio, certo? Com certeza. Mas isso é graça de Deus, porque é a partir justamente da fé que nós passamos a ser agradáveis ao nosso Deus. Então, o que o texto combate é a falsa ideia de que a nossa vida pode ser de qualquer forma cheia de sinais de impiedade, ofensa a Deus e às pessoas, e mesmo assim que seja possível ter fé. Errado. O autor da carta de Tiago alerta que uma fé assim não existe. Não há uma fé que contradiz a forma de viver. Por isso, a forma de vida acompanha a fé. Não são independentes, nem podem ser contraditórias. Então, se alguém não reflete que é cristão diante da igreja, não se importa para Deus, ou seja, para a vontade de Deus, não quer saber, não tem tempo. Ou seja, não se importa com os mandamentos de Deus. Servir a Deus, não quer. Não pode, não tem tempo, é demais. Oferta para Deus, nem pensar. Alguma coisa está errada com essa dita fé dessa pessoa. Se ela vê o próximo passando necessidade e não se importa, não se sensibiliza, ou se vê alguém em sofrimento e não sente pesar por isso, alguma coisa não está certa. Não existe isso. Tá ok? Acho que é importante a gente ter essa clareza e refletirmos. Puxa, mas e se ora nós nos confundimos entre esses sentimentos e essas realidades? Lembramos que somos pecadores, peçamos perdão a Deus e peçamos que Deus nos fortaleça mais na fé, que a gente reflita que somos cristãos na igreja, na família e no mundo. Porque não há como ser cristão, como estar realmente em Cristo e não refletir isso. Então alguma coisa está errada, tá ok? E talvez, se for, né, se isso não se refletir, né, nós estamos nos enganando a nós mesmos, enganando as outras pessoas. E Deus conhece a mente e o coração de cada um. Tá ok? Pensemos nisso. Então é impossível a pessoa estar viva espiritualmente e não louvar, não adorar, não servir, não se importar, né, com Deus, com a sua igreja, as coisas de Deus, né, e assim também com o seu semelhante. É isso que o texto está dizendo para nós. Se ela está viva, o coração pulsa, ela respira, a adrenalina sobe, como se diz, né? Ou seja, as coisas acontecem.
Como a fé de Abraão se tornou conhecida, né, o texto aqui diz, Abraão confiou na providência de Deus. Gênesis 18 relata a promessa do nascimento de Isaque. Já no capítulo 22, Abraão não nega o seu filho em sacrifício. Estamos falando de Gênesis, né? Então ele reconhece que o filho foi dado por Deus e assim Deus pode pedi-lo de volta como e quando quiser. E por isso ele foi oferecê-lo em sacrifício. E mesmo sabendo que Deus tinha feito uma promessa, que de um jeito ou de outro Deus faria acontecer essa promessa, ele poderia ressuscitar o seu filho, ou lhe dar um outro filho, bom, enfim. Mas Deus o impediu que ele fizesse o sacrifício, e quem fez o sacrifício foi Deus. Ele sacrificou o seu filho, porque esse foi um sacrifício necessário. E Abraão, ao estar indo dedicar o seu único filho a Deus, ele estava prefigurando e apontando aquilo que Deus faria pela humanidade. Deus ofereceu pela humanidade seu único filho, Jesus, para realmente fazer aquilo que era preciso, o sacrifício perfeito. Abraão sabe que Deus sempre faz o melhor e acredita que nada vai acontecer fora do plano de Deus e seguiu rumo a Moriá, né, para fazer esse sacrifício. Percebemos então que a fé de Abraão se tornou conhecida por sua ação diante de Deus. Ele deixou Deus ser Deus e seguiu as orientações e ordens sem duvidar. Ainda fez esforços para viajar e preparar o que Deus havia pedido. Aí podemos imaginar o que a fé nos leva a fazer, né? Ação, seguir orientações, buscar confiar sem duvidar, né? E por meio das ações, ou seja, mostrar a fé, que por um lado é invisível, mas que se revela em ações. Aí lembramos os outros propósitos, ser sal e luz, certo? E fazer as obras que Deus quer que façamos no mundo. Ou seja, sermos instrumentos de Deus para fazer suas obras. Portanto, percebemos que a fé se tornou conhecida diante das pessoas por sua forma de agir diante daquilo que Deus lhe propunha como desafio. Então é possível afirmar que as obras acompanham a fé como uma sombra? A sombra não existe sozinha. É preciso existir algo para que a sombra aconteça. Assim podemos também entender as obras ao lado da fé. As obras que agradam a Deus vêm da fé. Essas obras não são possíveis sem que a fé exista. Elas precisam da fé para acontecer, né? Então isso é reafirmado no versículo 24. Convido o Gabriel para ler para nós. Assim, vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Então, portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. E as obras pertencem à fé. Elas mostram a fé, dão visibilidade à fé. E por si só as obras não servem e não dão salvação, porque isso é graça de Deus. Então, pela graça de Deus, vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Agora, a salvação não é o resultado dos esforços de vocês, né? Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Então, é claro que Deus abençoa justamente as obras. Quanto mais frutos o cristão produz diante de Deus, diante do próximo, com certeza Deus se alegra e abençoa os seus filhos pelas suas obras. Então, pelos seus frutos. Vida, tempo, dons e bens consagrados, motivados na fé, trazem bênçãos com certeza. Podemos pensar um pai e uma mãe que vê o filho que é grato, que é obediente, que serve, que agradece. Podem ter certeza que assim também, Deus também reconhece e abençoa os seus filhos. Mas colocando que essas obras elas são consideradas, ou seja, elas diante de Deus têm valor, porque acontecem a partir da fé. Sem a fé em Jesus, elas são marcadas pelo pecado, né, pelos interesses humanos, pelos pensamentos humanos, e não trazem bênçãos de Deus. Talvez reconhecimentos e aplausos humanos, mas não contam para Deus. Tá, ok? Então esse é o estudo então, dessa noite. Né? Foi uma satisfação, uma alegria termos estado juntos mais uma vez, né? Estudando a palavra do nosso Deus. Que bom que aqui você se uniu conosco para mais um estudo. E nós temos o estudo, então, novamente, na semana que vem, então, na próxima quarta-feira, às 19h30. Convidamos a todos também para os cultos da Congregação Cristo de Lajeado, no sábado, às 18 horas, que é transmitido também pelo Facebook.
E no domingo de manhã, então, às 9 horas, cultos presenciais, sábado, esse que é transmitido então pelo Facebook, e também culto presencial no domingo, então, de manhã. A transmissão acontece, então, no sábado, como é já conhecido, então, aí pelos membros da congregação e outros irmãos, amigos, que também têm nos acompanhado aí, né? Uma boa noite, então, a todos vocês, né? Também a Ruth, o Rudy, a Gessi Fomer, Maria Odete Kirs, Nelson Eberhard, né? A Márcia Bonenberg, enfim, todos vocês também aí que se uniram a nós, mesmo sem se manifestarem, mas participaram e foram fortalecidos no amor e na graça de Deus, também nessa noite, nesse estudo bíblico aí. Nós queremos finalizar, né, o estudo com a oração que segue aqui. Eu vou convidar o Gabriel para nos dirigir à oração final. E também daí oramos a bênção final. E assim daí nos despedimos nessa noite cantando, então, mais um hino que logo irei anunciar, então, no final. Oremos. Ó Senhor bondoso, agradecemos porque a tua bondade é revelada de forma tão simples a cada um de nós. Mesmo que ainda pecadora, tu fazes de cada pessoa aqui presente um tempero, uma luz. Alguém que por causa da fé em ti revela o teu amor e a tua misericórdia para as pessoas por meio de tudo que aqui vive e faz em fé. Senhor, perdoa-nos quando resistimos aos teus planos e somos incapazes de perceber a tua vontade. Tem misericórdia e enche-nos do teu Espírito Santo, para que ele conduza nossos passos, e dessa forma o nosso falar e o nosso agir revelem a grandeza do teu amor. Que esta nova vida que vivemos com fé em ti sirva de testemunho para a salvação de mais pessoas, e nos motive a estar na tua graciosa presença, dando-nos muito amor à tua palavra, para que busquemos aquilo que nos serves no culto, a participação na Santa Ceia e em todas as demais formas que nos dás, para alimentar a nossa fé por meio da devoção, da leitura da palavra, dos estudos em grupo e nos departamentos. Não te afastes de nós, ó Deus amado. Assim estaremos contigo nesta vida e por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, queremos aí nos despedir cantando do Inário Louvai ao Senhor. Então o hino 140. Deus que a terra e o céu fizeste. E assim nos despedimos então nesta noite. Deus que a terra e céu fizeste, breve fulgor, tu que a luz do dia deste para o labor. Quando a noite vem chegando, dá, Senhor, que descansando nós dormamos confiando no teu amor. Quando a luz do sol nascente resplandecer, faze-nos de corpo e mente de obedecer. Ó Senhor, no novo dia ao teu povo então envia tua santa companhia que dá poder. Nosso passo até a morte tu guardarás, nosso eterno abrigo forte só tu serás. Vindo a hora da partida, ó, concede-nos guarida, dá-nos, Pai, na eterna vida, celeste paz.
Forte abraço, sigam com Jesus e sigam bem, e até a próxima oportunidade. Amém.